Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Aguardar a doutora Patrícia entrar. Boa noite, Taruelce. Quanto tempo? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruna. Vocês estão me escutando bem? A doutora Patrícia já está entrando. Boa noite, doutora Patrícia. Vou te chamar aqui já. Obrigada, Marlinelli. Ai, que bom. Obrigada, Jusilane. Ela já aceitou, esperando o Facebook carregar, o Instagram carregar. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Ei, boa noite, Fernanda. Que prazer estar aqui nessa live com você. Prazer ter você aqui conosco. Vou fazer a confissão. O meu objeto de estudo sempre foi alienação parental. E aí, esse ano, eu nunca fui muito ligada no direito dos idosos, confesso. E esse ano eu comecei a dar uma estudadinha, ver algumas lives, e várias das lives que eu via, você estava sempre à frente, coordenando, e eu comecei a me inspirar muito em direito dos idosos também, tanto que eu entrei naquele grupo do WhatsApp, né? Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, por você, e é uma honra muito grande que você tenha aceitado esse convite. Ai, para mim a honra é minha, né, na verdade. Fico muito feliz mesmo de estar, enfim, ter a oportunidade de estar batendo esse papo com você, que eu vejo que já acompanha nessas questões do direito dos idosos em si já há um tempo, pelo que eu estou acompanhando, né? Já tem um tempinho que você Sim. tá nesse estudo, né? Já comprei até aquele livro, Os Novos Velhos. A doutora Bárbara entrou, Pois é. maravilhosa também. E aí eu comecei a estudar, porque acaba que é uma parte do direito que fica um pouco à margem, né? Não tem tanta gente interessada em estudar. É verdade, é mesmo. E é Enfim, muito bom. mas para mim eu estou muito feliz, BDFão Uberlândia, né? Já vi algumas pessoas que eu conheço, né, que são de Uberlândia também. Fiquei muito feliz, estou muito feliz mesmo. Gratidão total. Obrigada pelo convite. E obrigada Obrigada. também pelo pessoal que está aí com a gente, né, Fernanda? O pessoal está Sim, obrigada registrando. pela participação. Tem Pois várias é. pessoas entrando. A Rosana que entrou, ela é minha aluna, Oi, Rosana. Rosana Lemos? inclusive. Se for a Rosana que eu vi aqui, já passou rapidinho. Eu vou apresentar então você e aí te dou a palavra para você começar a falar, tudo bem? Tudo bem, A, joia? Pa- a doutora Patrícia Novaes Calmon é advogada especialista em Direito das Famílias, mestrando em Direito pela UFES, UFS, como fala? É isso mesmo? UFES, UFES. UFES. E presidente da Comissão da Adoção e do Idoso do IBDFAM Espírito Santo. Isso, obrigada, Fernanda, pela apresentação. Para mim é uma honra estar falando sobre esse tema. Na verdade, é um tema que eu escrevi um artigo, já que está no IBDFAN, né? Esse artigo que a gente vai falar, esse tema que a gente vai falar hoje é. Oi, Bárbara, que linda! E crush jurídico, é verdade.
esse tema da alienação parental de idosos, ou inversa, como também é conhecido, né? Ele acabou sendo objeto de um artigo que eu escrevi, que está atualmente na atual revista 39 do IBDFAN, que nesse artigo eu acabo trazendo uma nova nuance, né, para essa questão, para essa análise, né, que a gente faz para a questão do abandono, oi, gente, olha, da alienação parental inversa. Então, deixa eu fechar aqui a janela rapidinho. Sem problema. Aí, voltei. Então, beleza, assim, posso começar? Como é que é? Pode começar. A palavra é toda sua. Show, então tá. Então, para o pessoal que está aí, né, não sei se todo mundo já estuda alienação parental como você, Fernanda. Mas primeiro ponto que a gente tem que falar, né, assim, que a alienação parental é de fato um instituto que lá em 1985, o Richard Gardner, ele acabou, enfim, percebendo, né, essa questão ou da síndrome ou do ato, enfim, e para ele acabou denominando uma síndrome da alienação parental. Aqui no Brasil, né, a gente tem uma lei, que é a Lei 2.318, e aqui a gente não fala de síndrome, a gente fala de ato de alienação parental. E tem diferença, de fato, entre uma coisa e outra, assim, obviamente. Enquanto a questão de síndrome é, de fato, as consequências de uma alienação parental, o ato são os atos mesmo, o ato de desqualificação, o ato de, eventualmente, afastamento, enfim, esses atos que alguma pessoa, no caso, que a gente acaba aplicando para criança e adolescente, eventualmente, por exemplo, o guardião acaba fazendo para que ocorra esse afastamento dessa outra pessoa, né, do alienado, vamos dizer assim. Então, o primeiro ponto, né, isso é basicamente a alienação parental. Mas, agora, com uma maior longevidade populacional, essa coisa toda, né, que a gente está vivendo, o que tem acontecido? A doutrina, imagina, majoritária no Brasil, doutrina de peso, acaba falando que existe também a possibilidade de uma alienação parental também praticada em face de uma pessoa idosa. Mas existe um maior dilema, né, no sentido de, assim, pode ou não pode, supostamente, aplicar essa lei, né, a Lei 2.318, para a pessoa idosa. Porque a doutrina fala assim, a doutrina controversa no seguinte sentido. A lei, ela fala só criança e adolescente, ela não fala idoso. Então, isso faria com que, supostamente, só a criança e o adolescente fosse, de fato, assim, os alvos, né, da alienação parental. Mas acabaram constatando que vai muito além, que pode sim, eventualmente, ocorrer uma ampliação desse espectro aí da alienação parental também para a pessoa idosa. Então, né, primeiro ponto, assim, só para introduzir todo mundo nesse assunto, porque existe nesse ponto, é analogia, não é analogia, pode aplicar, não pode, é a maior dissonância doutrinária. E acaba, né, que nesse contexto todo, que a gente fala de possibilidade de aplicação de uma lei que fala de criança e adolescente também para o idoso, surgiram algumas teorias, que eu até falei lá no meu artigo lá do IBDFAN. Porque no Brasil, assim, majoritariamente, Rolf Madaleno, a Cláudia Barbedo, a Bruna Barbieri, todo mundo que a gente escuta falar, fala que existe, na verdade, uma aplicação por analogia. Aí acaba que foi o que eu mais ou menos denominei de uma tese permissiva por analogia. Que contrastaria, obviamente, com o pessoal que fala que não pode aplicar essa lei à pessoa idosa. Mas eu acabei trazendo, né, a possibilidade, ou sei lá, trazendo aí para discussão uma outra tese, que seria a tese permissiva por lugares paralelos interpretativos. Mas isso, na verdade, né, parece um nome esquisito e tudo mais, é uma coisa assim, bem facinha, gente. Na verdade, vou passar a palavra para você um pouquinho, só porque como você estuda muito, você falou alguma coisa também dessa parte introdutória, tarará, pode ser? Que a gente fica batendo um pouquinho aqui. Eu lembro quando eu começava a estudar, que era sempre do Richard Gardner, que a gente sempre volta para ele, eu fiz até uma pós em psicologia jurídica, porque não tem como o direito, principalmente o direito das famílias, estar sem a psicologia, né? E aí, na minha especialização, eu fui fazer um TCC, uma monografia que falasse da consequência, né? Da síndrome da alienação parental. E é muito interessante, porque muitas das questões de desenvolvimento da criança e do adolescente, a gente acaba pensando que não vai ter tantas consequências, que às vezes tem um afastamento, mas que é reversível. E aí tem até consequências fisiológicas. Tem um exemplo que me marcou muito, que era de uma
um adolescente, na verdade, que ele já tinha 15 anos, que ele fazia xixi na cama, ele já tinha reaproximação com o genitor alienado, e ele fazia xixi na cama com medo de abandono. E esse medo foi se descoberto depois na terapia dele. Então a gente acaba pensando que a alienação, algumas pessoas, né, pensam que talvez não seja tão grave assim. E aí a gente percebe que tem uma incidência muito grande, que não é meramente um afastamento, uma repulsa, né? Eu gosto muito daquele filme, documentário, na verdade, que é o Morte Inventada, porque tem um relato de uma menina que ela fala que a minha mãe tentava me proteger, mas ela me fazia mal, só que sem perceber. E que esses atos, infelizmente, muitas vezes, eles não são perceptíveis para quem está na relação e até mesmo pela pessoa que está fazendo. Ela acha que realmente está tentando fazer alguma coisa para proteger, né? E aí, quando veio essa alienação inversa, eu nunca tinha pensado. E eu fiquei, nossa, imagina, porque aí temos um senhor de 60 anos, 70 anos, que ele pode ter uma consequência que pode também ser irreversível, né? Nossa, com certeza, sem dúvidas. E de fato, assim, né, essa questão da síndrome é tão importante a gente falar dela que ela até acabou entrando, né? Na verdade, vai entrar agora em 1º de janeiro de 2022 para um daqueles CIDs. Então a gente percebe que de fato é algo que a gente tem que voltar os olhos, né? Enfim, como qualquer outro distúrbio, né? Doença, enfim, não sei como é que é o nome que a gente pode dar para tudo que contém lá no CID, né? Mas de fato, né? Concordo plenamente com tudo que você falou. A Carol está até falando aqui, ó, a alienação parental é muito grave, tem sequelas imensuráveis. E assim, só voltando, assim, é curioso, porque a gente costuma falar de alienação parental, e daqui a pouquinho eu vou falar da teoria, gente, não esqueci não. Mas quando a gente fala de alienação parental, a gente precisa voltar os olhos que isso é, de fato, uma violência psicológica ou moral em face daquela pessoa. Então, quando a gente está falando de criança e adolescente, sem dúvidas, quando a gente está falando de idoso, também. Então, quer dizer assim, a gente precisa se atentar para isso, inclusive a OCDE, que é aquela Organização Internacional de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela acaba elencando que essa questão que é de fato uma violência familiar, a violência moral, né, psicológica, emocional, que os filhos praticam contra o pai. Enfim, fala pra gente uma obviedade, né, a gente que estuda isso, mas a gente percebe que Exato. também lá no cenário internacional isso já é algo que já tem um consenso. Então, assim, inclusive a Exato. Carol está falando alienação familiar. E aí eu lembrei também de um ponto aqui, que a questão da nomenclatura, que costuma ser bem criticada nessa questão de alienação parental, né? Sim. E acaba que a Bruna Barbieri, ela se utiliza desse termo aí, alienação familiar. Ela fala que é o nome mais adequado e tudo mais. Só que eu concordo com ela, de fato, seria mais apropriado do que a gente falar de uma alienação parental. Mas é curioso que a gente percebe assim, lá nos Estados Unidos, uma parcela da literatura lá acaba denominando essa alienação parental inversa de idosos como a adult sibling alienation. É uma coisa como se fosse assim, uma alienação de irmãos adultos. Uma tradução bem livre assim mesmo. Uhum. Mas, considerando que a gente pega mais ou menos a lógica da alienação parental de crianças e adolescentes e aplica para a questão dos idosos, parece muito claro também que é possível, enfim, os atos de alienação parental contra a pessoa idosa por outras pessoas que não só os filhos dela. Da mesma forma que, por exemplo, assim, não é só parental. Pode ser pelo avô, pode ser por qualquer, pela madrasta, padrasto, enfim. E no, e Exatamente. no contexto, tudo bem que quando a gente está falando de criança e adolescente, tem uma questão, né? Que, assim, via de regra, essa pessoa que está alienando, ela tem a criança sob a questão de alguma guarda ou alguma autoridade. Esse ponto é um certo complicador quando a gente fala de idoso, porque o idoso, ele, enfim, a gente não pode presumir que ele é incapaz. Via de regra, ele é capaz, Exato. enfim, ele tem que ter a autonomia dele, né, plenamente preservada, enfim, né, autodeterminação e tudo mais. Então, é difícil a gente falar dessa questão de uma pessoa idosa sob autoridade ou guarda, a não ser que seja incapaz, né, alguma coisa assim. E aí, por isso que Exato. acaba que essa questão da alienação parental acaba surgindo um pouco mais de dilema, assim, porque pode ser eventualmente praticada pelo enfermeiro, pelo empregado, pelo jardineiro, pelo porteiro, enfim, por qualquer pessoa, de fato, que pode ser que esteja visando
uma outra coisinha, que seria o que a gente vai chamar de alienação parental de segundo grau, que seria uma coisa mais, uma violência mais patrimonial e tudo mais. Mas a gente vai chegar lá. E aí, Fernanda? Quando uma vez me questionaram sobre isso, de mas a pessoa que ela é idosa, ela tem mais consciência das relações, ela sabe como funciona, ela não cai tão fácil, né? E aí eu lembro de um trecho do livro da Andréa Pachá, agora eu esqueci o nome dele, Velhos são mas os é aquele outros? livro que. Isso, Velhos São os Outros, maravilhoso. E aí tem um trecho que ela conta a história de um senhor que se apaixona, e aí ela demonstra no livro que a paixão das pessoas idosas é a mesma coisa de uma paixão de uma pessoa de 18, 20 anos que está completamente apaixonado. E que isso não é questão de idade, é questão de como é conduzida como são conduzidos os atos, né, para levar aquela consequência. Porque o que a pessoa busca ali, no caso de um idoso, é às vezes tentar afastar o filho para eventualmente influenciar na realização de um futuro testamento, ou simplesmente afastar por outras questões porque não quer que haja um cuidado. E isso pode trazer umas consequências tão ou mais graves do que com a criança e com o adolescente, né? Porque o idoso ele teoricamente, não necessariamente, tem um tempo menor ali de ele conseguir reverter isso, né? E aí acaba que as pessoas pensam que, vulnerável. Não, tem muito idoso. Eu falo que a minha avó, se brincar, ela é muito mais forte que eu, muito mais ativa que eu. E não é essa questão de vulnerabilidade, é a questão de como as pessoas podem chegar a influenciar e realizar esses atos, né? Sim, nossa, sem dúvida, perfeita a sua colocação, não tem nem o que colocar. E de fato, assim, até lembrando aqui que por um lápis eu acabei nem mencionando, que acaba que no final das contas, né, justamente por causa desses personagens outros, muitas vezes, talvez, o mais adequado seja a gente falar de uma alienação moral, uma alienação psicológica, algum nome assim mais amplo até mesmo, né? Porque talvez abarque outras pessoas, né? Outros personagens nessa situação toda. Mas como a gente sabe que a alienação parental inversa, alienação parental de idosos, enfim, já é um nome consagrado, né? A gente não tem que nem mudar nada, já tem até uma lei estabelecendo isso, embora lá ela fale que pode ser eventualmente praticado por terceiras pessoas. Então, enfim, né? Esse nome se consagrou, mas a crítica não pode passar despercebida. Fernanda, pode... Ai, gente, eu tenho uma agonia que eu chamo as pessoas pelo apelido. Já tô quase chamando de Posso dar Fê. apelido, eu vou me sentir mais honrada ainda. Ah, beleza. Fê, olha que coisa curiosa, assim. Quando eu estava estudando, né? Quando eu peguei, na verdade, para estudar essa questão da alienação parental inversa, eu peguei, li lá milhões de livros, né? Falando da alienação parental de crianças e adolescentes. E eu fiquei assim, tem uma coisa que não está fechando. Tem alguma coisa que tem diferenças aí. Embora, tipo, a doutrina não costume muito falar. Embora fale vários pontos e tudo mais. Mas não de forma tão conectada, assim. E aí eu acabei, Sim. assim, sugerindo, né, na verdade, a existência de pelo menos 3 diferenças bem gritantes. Não é tão gritante assim, mas assim, 3 diferenças bem certeiras entre a questão da alienação de crianças e tal e a alienação de pessoas mais idosas, né? De pessoas, enfim, alienação inversa. Então, assim, vou falar dessas 3, porque, vou falar delas, né? A primeira delas, justamente que eu já falei agora há pouco, dessa questão da tese, né, da teoria e dos lugares paralelos interpretativos. Primeira consequência, assim, primeira distinção, na verdade, é justamente a consequência. Porque a gente percebe que, por exemplo, a lei de alienação parental, ela acaba trazendo, né, enfim, lá no artigo 6º, por exemplo, algumas consequências bem voltadas mesmo para criança e adolescente. Porque lá fala, por exemplo, questão de inversão de guarda, como se fosse uma visita compulsória, né, de uma pessoa. Então, quer dizer, tirando dois pontos lá, que é a questão da advertência e da multa, todos os outros a gente percebe que assim, são bem voltados mesmo para uma pessoa, criança ou adolescente, que tem a questão do poder familiar, aquela coisa toda. Mas quando a gente está falando de uma pessoa idosa, né, se a gente fosse falar de fato que existe uma analogia, como por exemplo a Cláudia Barbedo, ela tem um artigo fantástico, né, sobre o tema, amei o artigo dela, e ela fala que, inclusive, caso haja constatação de alienação parental inversa,
Inclusive, o artigo 6º deve ser aplicado por analogia, né, de fato, também ao idoso. Mas, nesse ponto, assim, eu acredito que eu tenho minha ressalva, que é justamente essa questão que não é bem uma analogia. E é por isso que eu falo que acaba aplicando essa teoria permissiva por lugares paralelos interpretativos. Eu falei que o nome é chato, não, mas é fácil. No final das contas, assim, seria o seguinte: você aplica uma analogia quando de fato existe uma lacuna normativa e quando também as situações são semelhantes a ponto de demandar a mesma, vamos dizer assim, consequência jurídica para aquela situação. Isso todo mundo fala, Miguel Reale, Paulo Guzmão, etc. Mas, quando a gente está falando desse caso de alienação parental, a gente precisa pegar o ponto principal, que é o quê? É um ato de violência. Sendo um ato de violência emocional, psicológica, moral, enfim, isso pode vir a demandar o que lá no Estatuto do Idoso, no artigo 43, fala que o idoso acaba sendo colocado numa situação de risco social. E o que é uma pessoa em situação de risco social? Quando, eventualmente, a família, o curador, a própria sociedade, enfim, acabam abusando, né? Ou mesmo por ação ou omissão não respeitam os direitos dessa pessoa idosa. Ou então, no 43.3, fala assim, que por sua própria condição pessoal, o idoso pode ficar em situação de risco social. Então, a gente percebe assim, violência em si pode ser enquadrada nesse artigo 43, enfim, porque ele é muito abrangente mesmo. E isso faz com que, incidindo violência, sendo alienação violência, incidindo o 43, existe lá as medidas de proteção lá do artigo 45 do Estatuto do Idoso. Isso faz com que, estando esse idoso numa situação de risco social, por qualquer violação de direitos, vamos dizer assim, as medidas protetivas que estão lá dispostas podem ser aplicadas em favor desse idoso. Porque, vamos combinar, você, por exemplo, colocar aqui colocar um idoso, vamos dizer assim, aplicar uma medida protetiva em favor de um idoso, como, por exemplo, o tratamento da saúde, uma possível institucionalização, eventualmente uma remoção de um curador, ou outra medida, a medida que de fato se mostrar melhor, mais cabível e tudo mais, lá no artigo 45, que ele é exemplificativo. Então, esse artigo 45, ele parece ser muito mais apropriado do que o artigo 6º lá da Lei de Alienação Parental. Então, a gente percebe que por que teria esse nome, né? Assim, lugares paralelos interpretativos. Por quê? Embora não haja analogia, porque ainda existe uma lacuna normativa diante lá do Estatuto do Idoso já prevê que existem já medidas protetivas e tudo mais para casos que poderia se aplicar, o que acontece? A lei de alienação parental, ela precisa ainda ser analisada, porque ela é um vetor interpretativo essencial para que ocorra tudo isso. E aí isso, lugar interpretativo, é um termo que acaba que um professor português, o José de Oliveira Ascensão, ele acabou falando, né? Que ele fala assim, a analogia não é um instituto que você usa apenas para fins de lacuna, de integração de lacunas, mas também para você ter, mas também serve como um vetor interpretativo. E aí a gente pensa assim, lá no Estatuto do Idoso não fala nada de alienação parental. A gente sabe que a alienação parental já é algo já conceituado e consagrado mundo afora. E aqui no Brasil, a gente precisaria utilizar da lei, enfim, 12.318, como um vetor interpretativo para saber o que é alienação parental, obviamente. Então, embora a lei de alienação parental não seja aplicada por analogia, ela é um importantíssimo instrumento para você saber o que é, de fato, uma alienação parental contra a pessoa idosa. E isso significa que, embora você aplique, por meio dessa teoria dos lugares paralelos interpretativos, o Estatuto do Idoso e não por analogia à lei 12.318, você utiliza, sim, como um lugar paralelo interpretativo. Então, gente, viu como é que é fácil? Assim, é meio assim, mas é meio fácil, eu acho, assim. Não, então, essa é a primeira chique. discussão. Só responder aqui, que falaram da live, ela vai ficar salva. Não precisa preocupar, não, que a gente vai deixar ela salva. Mas é um nome
importante e que demonstra que não é simplesmente uma analogia, né? Porque quando a gente pensa que só a analogia é um instrumento para se utilizar na aplicação da lei, a gente acaba ficando muito restrito. Então, essa sua teoria, ela engloba muito mais questões e possibilita uma efetividade muito maior da legislação. E até como você explicou, a lei é importante porque ela ajuda a chegar onde que é a alienação em idosos, né? Porque apesar de ter um conceito ali de alienação parental na lei, a gente sabe que as leis elas nascem praticamente mortas, porque a gente tem uma alteração muito grande na vida social, né? Então a gente utiliza-se dos meios que a gente tem para conseguir consagrar uma forma eficaz. Então, essa sua teoria, conheci por causa da revista 39. Inclusive, eu esqueci de deixar a minha revista aqui aberta, porque eu vou ter que pedir um autógrafo depois para você dela, quando a gente puder voltar para o físico, para o pessoal. Mas é muito importante essa teoria, porque ela abre espaço para uma aplicação mais eficaz, né? Então, eu acho ela extremamente importante. O nome dela não é um nome esquisito, é um nome que já leva ali ao que vai ser feito, né? Não é? Eu também acho, assim, um dia eu estava conversando com uma pessoa que eu mandei o artigo, né? Que a pessoa falou assim, ah, você tá com um artigo, queria ler. Aí ela falou assim, nossa, eu não entendi nada desse nome. Porque, embora tenha esse nome, né, essa tese, teoria do lugar paralelo interpretativo, o artigo também leva um outro conceito que também é meio novo, que aí justamente vamos passar até para a segunda diferença. É a revista do IBDFAN, Bar Monteiro, a número 39, a revista atual. É a revista científica. É a revista científica. A gente percebe que existe a segunda, vamos dizer assim, diferença, né, da alienação parental de crianças e de idosos, né, obviamente. Mas eu estou vendo aqui que tem alguns comentários. Deixa eu ver aqui, olha. A Andréia, obrigada, pessoal, que falou show de explicação. Que bom que consegui explicar direitinho. O Adriano, que é aí de Uberlândia. Pois é, a foto dele tá tão pequenininha, eu conheço ele estudou na mesma faculdade que eu, mas a foto dele tá tão pequenininha que eu não reconheci. Eu fiquei com medo de falar, vai que é a pessoa que eu tô pensando, mas não é, né? Porque o nome só é um homônimo, eu ainda vou errar. Aham, verdade. Pois é, o Adriano eu conheci na minha época concurseira e ele é uma pessoa muito querida. Mas enfim, segundo ponto, segunda diferença dessa alienação parental seria o seguinte: a alienação parental de idosos, ela pode ser que ela se desenvolva através de 2 graus. Porque, via de regra, a alienação de crianças e adolescentes, elas acontecem pelo seguinte sentido. Vamos dizer assim, para exemplificar, né? O genitor, eu estou usando o genitor porque fica mais fácil, tem que falar pai, mãe, tudo mais. O genitor Sim. guardião, ele acaba, por exemplo, afastando uma determinada, vamos dizer assim, afastando o outro genitor não guardião, porque normalmente ele tem alguma coisa não elaborada ali entre eles. Então, via de regra, a alienação parental de crianças e adolescentes, a doutrina toda fala isso, ela costuma ser baseada nessa má elaboração, por exemplo, do divórcio, ou do término do relacionamento, ou alguma questão aí que o casal, ou trisal, sei lá, né, tem entre eles. Mas, quando a gente está falando de alienação parental de idosos, entra um outro ponto, assim, um gostinho adicional. Porque, normalmente, o alienador, ele acaba fazendo o quê? Ele afasta aquela pessoa idosa, por exemplo, vamos exemplificar do jeito fácil. Um dos filhos que supostamente mora com esse pai, por exemplo, né? Ele acaba afastando esse pai dos outros irmãos para que aí vem o segundo grau. Esse ato de alienação parental, de desqualificação, afastamento, ou qualquer coisa que prejudique, de fato, a convivência familiar e comunitária desse idoso com as outras pessoas que estão sendo afastadas, ela tem, via de regra, uma finalidade, que é justamente a alienação parental de segundo grau, que seria uma violência patrimonial, né, praticada como decorrência dessa alienação de primeiro grau. Então, vamos explicar assim. Se a alienação parental de primeiro grau seria, de fato, o afastamento, a desqualificação, esses atos em si de alienação parental, né, que a gente pode pegar lá da lei de alienação parental, a questão da alienação de segundo grau seria como uma decorrência desse ato inicial, né, que seria justamente uma violência patrimonial, como, por exemplo, tentativa de realização de testamento, como, por exemplo,
Enfim, qualquer tipo de violência patrimonial. A gente precisa nem exemplificar, porque tem muita coisa que pode acontecer aí nesse cenário. Então, a gente percebe que, segunda diferença, a motivação. Porque se na de crianças e adolescentes, vamos dizer assim, a motivação é aquela coisa mais elaborada, querer atingir o outro, muitas vezes, nesse caso, a motivação, via de regra, ela é uma motivação voltada para benefícios patrimoniais. Então, assim, por isso que a gente fala que pode sim, né, existir esse. Pode ser, que, obviamente, exista só alienação de primeiro grau para idosos também, não tem problema nenhum. Né? Um irmão não quer saber, tem alguma coisa ali psicológica contra o outro, não tem problema. Mas, via de regra, ela é demonstrada, e até mesmo quando a gente está diante de uma alienação parental de idosos, a própria configuração de uma violência patrimonial é uma forma de você aferir que houve alienação parental. Assim, até alguns artigos, né, fala que justamente essa forma de você buscar saber se houve a realização de um testamento, algum negócio jurídico gratuito em benefício daquela pessoa ou qualquer coisa do tipo, é uma das, vamos dizer assim, das formas, de fato, de você evidenciar. Então, beleza, motivação, alienação parental de primeiro e segundo grau, outra diferença. Vou passar lá para você um pouquinho, que eu bebo uma aguinha também. E é exatamente essa questão de denominações. Apesar de que muitas vezes a gente não gosta de utilizar as próprias denominações ou criar definições específicas, as dominações elas permitem toda essa questão. Só voltando, porque na hora que você falou que você mandou o artigo para alguém, falaram, ai, que nome difícil. Mas é porque normalmente a gente quer entender o nome por ele inteiro. E a gente não pensa que tem que quebrar o nome para compreender, né? E aí, essa denominação, demonstrando que inclusive a motivação é diferente, permite transcender toda aquela ideia de que a alienação é uma coisa fixa, de que só pode acontecer desse jeito, porque muitas vezes, eu peguei um caso essa semana de alienação parental, na verdade não é uma alienação propriamente, mas é uma tentativa de um bebê, em que a mãe já quer afastar o pai por motivações alheia de falta de resolução no fim do relacionamento. E aí eu virei e falei, vai virar uma alienação eventualmente se continuar desse jeito. Então, as motivações e as formas de realização, elas são diferentes, mas não significa que elas não são alienação, né? E aí, às vezes, a gente se perde, e aí é quando algumas pessoas chegam a confundir alienação com a síndrome. E acha que é uma doença, ou acha que é porque a pessoa ela é criada daquele jeito. Eu pensei numa situação de, por exemplo, um senhor ou uma senhora, um idoso, ele resolve ter um relacionamento com uma pessoa mais nova, e aí um dos filhos, porque tem filho que fica ok, aceita e deixa, e o outro fica muito incomodado, porque não pode ter aquele relacionamento. E aí ele começa, às vezes, até fazer algum tipo de alienação contra esse novo relacionamento, né? Para evitar que haja uma redução do patrimônio que, na verdade, ainda não é dele, né? Que ainda continua sendo do idoso. A Mariana fez uma pergunta, que é o idoso tem direito a renunciar aos cuidados da família mesmo estando lúcido? Renunciar? Esse é o questionamento. Renunciar aos cuidados? Renunciar aos cuidados. Porque, de fato, né, ele sendo capaz, justamente o que a gente vai... Vou pegar um gancho que você falou aí, já vou aproveitar e falar daqui a pouquinho, então, desse ponto aí de renunciar, tarará. Que já é justamente a terceira distinção entre uma coisa e outra. Porque a gente falou já as consequências, a motivação. E o terceiro ponto, vou pegar um gancho, e só para falar também, eu também tive um caso não um caso, né, mas algo que me alertou de alienação de bebê. Aí, enfim, é um tema que a gente fica assim, nossa, que doido, né? Esse tema, assim, mas enfim. Aí a terceira distinção, que seria justamente a questão da incapacidade versus capacidade, né? A gente pode falar assim que, de fato, enquanto via de regra, tem a questão da incapacidade e tudo mais, em outro, via de regra, há a capacidade. Porque a gente não pode presumir que uma pessoa, apenas pelo fato dela ser idosa, ela também é incapaz. Então, até vem um ponto aí, né, que é Mariana,
Mariana que A perguntou. Mariana, que a Mariana perguntou, que nessa questão renunciar os cuidados. Sendo uma pessoa plenamente capaz e tudo mais, ela não precisa de ter cuidados. Imagina, ela não, de forma alguma, ela é capaz, ela é uma pessoa autônoma, cheia de autodeterminação. Eu digo assim, sendo ela capaz, de fato, não tendo nem problema, né? Sendo uma pessoa idosa e pleníssima ali na vida, vai para lá, vai para cá, enfim. Mas né, nesse ponto a gente precisa falar alguns aspectos, né? Porque a gente sabe que lá na Constituição tem aquela disposição que fala que, enfim, da mesma forma que os pais têm o dever de cuidado em relação aos filhos, os filhos também teriam esse suposto dever de cuidado em relação aos seus pais. Mas essa Sim. questão do dever de cuidado me causa um certo, eu não sei se é um pequeno, bem ligeiro mal-estar, que eu prefiro acabar utilizando para esse correlato, né, de quando os filhos estão cuidando, eventualmente, dos seus pais, de chamar de dever de assistência. Porque me parece muito mais, assim, muitas vezes abrangente do que essa questão do cuidado. Porque, eu não sei, o cuidado remete a essa questão de realmente que a pessoa é incapaz e tudo mais. Você queria falar alguma Sim, coisa é disso? dar a ideia de que ele não vai conseguir fazer alguma coisa. Vou dar até um exemplo prático agora da pandemia. Tem vários avós de conhecidos, senhores idosos que moram sozinhos, são super bem, adoram ou não querem sair de casa por nada, e aí um dos filhos fala: Não, vem ficar comigo porque você não consegue morar sozinho. E aí, como não consegue? Eu não preciso de alguém para cuidar de mim, eu não sou criança mais, né? Se você quiser me ajudar fazendo minhas compras, ok, que seria esse auxílio, nessa assistência. Exatamente. E assim, a gente percebe que, por exemplo, se eventualmente, né, uma pessoa idosa fique eventualmente incapaz, aí surge a outra figura, né? Outro cenário que a gente precisa também refletir. Mas a incapacidade não se presume. E aí a gente percebe que esse terceiro ponto de diferença é justamente muito importante, porque a gente percebe o seguinte. Primeiro, obviamente, não se presume a incapacidade. Quando a gente está falando de alienação de criança e adolescente, obviamente tem a questão do poder familiar. Aí, a incidência de tudo aquilo que venha a infantilizar ou a reduzir a autonomia ou a capacidade da pessoa idosa, a gente tem que afastar. Né? Essa interpretação não é válida para o idoso. Né? Ainda que seja um Sim. idoso incapaz, sob curatela e tudo mais, como a gente vai ver daqui a pouquinho também, que eu anotei aqui um ponto para a gente falar de pessoas incapazes também. Mas então, nesse terceiro ponto de, enfim, né, de diferença, a gente percebe você foi assim, você leu meu pensamento, Fê, porque olha que coisa curiosa. Quando a gente está falando de alienação parental inversa, é muito importante que a gente também acabe assim abrindo os olhos muitas vezes para a questão da autodeterminação da pessoa. Porque pensa bem, pode ser que vamos exemplificar aqui com um caso. Uma mulher de 80 anos, pleníssima, viaja com as amigas, vai para lá, vai para cá, viúva, né, muitas vezes, e os filhos, Sim. na suposta ideia de cuidar, né, muitas vezes, de dar essa assistência, acabam infantilizando muito, acabam exagerando nesse, entre aspas, cuidado aí. E a pessoa é pleníssima, ela só quer ir para lá e para cá, e aí ela acaba se relacionando com alguém, né? E aí surge a ideia do tal do relacionamento predatório, o famoso golpe do baú. E aí os filhos vão falar o quê? Eles vão ter sempre uma carta na manga, se a gente analisar, se não tiver essa distinção e a necessidade de abrir os olhos, de fato, para a alienação e também para os atos de autodeterminação, sempre os filhos ou a pessoa terá uma carta na manga quando, por exemplo, a mãe, nesse caso, né, tiver arrumado um namorado, eventualmente. E a gente não percebe que aquilo, né, esse afastamento, muitas vezes, dos filhos, pode ser nada mais, nada menos do que um sinônimo dos tempos atuais que a gente vive, que é simplesmente você se afasta de pessoas em relacionamentos tóxicos da sua vida. E isso não é só Exato. em relação, por exemplo, assim, de amigo, não é só amigo que hoje em dia, a pessoa é tóxica, eu vou me afastar. Existem relacionamentos tóxicos de ascendente e descendente, de todos os jeitos. Então, por exemplo, filhos que abafam demais a autodeterminação de pessoas idosas, né, capazes, pleníssimas e tudo mais, isso pode acarretar em si um afastamento dessa pessoa, porque ela quer, porque eles estão acarretando, de fato, uma influência negativa, uma infantilização, um prejuízo à esfera pessoal dela. Ela fala, relacionamento tóxico.
tô na minha autodeterminação, não quero. Mas deixa ela Exato. arrumar um namorado para ver se não vão alegar que é alienação parental. Na hora que você estava falando da autodeterminação, eu não sei se você já assistiu o filme E se envelhecêssemos? E se vivêssemos todos juntos, que é um filme francês, se não me engano, Ah, nunca vi. que são dois casais de idosos e um idoso que é solteiro e eles resolvem morar todos juntos. E aí, no que eles resolvem morar todos juntos, um dos filhos, acho que se não me engano, do solteiro, não, onde já se viu, não se pode fazer isso. Como se eles fossem crianças, adolescentes que gostariam de morar juntos. Aí, ao invés de deixar ele morar junto com os amigos que vão dar toda assistência, são pessoas da mesma idade que vai ter ali a convivência das histórias antigas, porque eles estão juntos há muito tempo já, ele pega o filho e coloca em uma casa para idosos, em um acolhimento para idosos. E aí ele tá lá, deitado na cama dele, todo triste, e eles vão visitar. Ah, não, isso está errado. Porque isso tira um pouco da autodeterminação. Um pouco não, né? Tira muito da independência da autodeterminação. Porque ele fica numa casa em que ele não vai ter a possibilidade de realizar aquilo que ele deseja. E aí ele sai dessa casa escondido e o filho aparece lá bravo, como se ele tivesse feito a pior coisa do mundo. E é exatamente nisso. E ele começa a afastar do filho no filme. É muito interessante porque ele percebe que o filho trata ele como se ele fosse uma criança. Ah, teve uma pergunta da Débora: se o idoso interditado está sob a curatela da pessoa da família e não há pessoas na família sem interesse patrimonial, com grau de litígio altíssimo, todos querem cuidar dos bens. O que fazer? Pera, a Débora, deixa eu ver. Aqui. O idoso está sob curatela e não há pessoa na família sem interesse patrimonial. Ah, tá. A Débora tá aí falando um ponto que é um ponto também interessante para a gente falar. Que aí até vou falar aqui, porque já me dirigindo a essa parte aqui que eu anotei. Que é justamente a questão da alienação parental quando ela é praticada por uma pessoa idosa e incapaz. Porque muitas vezes, né, eu não sei se algumas perguntas aí acabaram sempre trazendo, né, esse viés, assim, meio que de pessoa idosa e incapaz, que é de fato, né, não pode presumir. Eu vivo repetindo isso para a gente colar na nossa mente, né, de fato. E aí, Mas é muitas importante. vezes. O quê? Mas é importante Pois a é. repetição. E aí, né, nesse ponto, né, da incapacidade, é muito importante a gente pensar o seguinte: a alienação parental, muitas vezes, né, principalmente a de segundo grau, ela pode se evidenciar, né, pode trazer reflexos jurídicos a partir, e vamos dizer assim, com muito mais incidência e precisando até mesmo de uma tutela estatal, quando há, obviamente, a pessoa idosa. Mas só um ponto também, porque agora eu lembrei aqui que alguém perguntou, ou você falou, não sei, dessa questão do direito à moradia. Não, você que falou, desculpa. Da questão, por exemplo, do direito à moradia. Porque lá no Estatuto Idoso, até mesmo essa questão de você institucionalizar, né, colocar no asilo e tudo mais, ela acaba sendo regulamentada no capítulo que fala do direito à moradia, né, do idoso. Isso significa que a opção do idoso, muitas vezes, ele fala assim, olha, eu quero morar sozinho e respeitem a minha opção. Né? Isso sendo idoso, capaz, tudo mais. Então, lá fala, assim, ele querendo. Então, assim, a vontade dele, nesse contexto de moradia, deve ser respeitada e tudo mais. Não tem nem o que dizer. Mas aí, entrando aqui nessa questão da incapacidade. Porque a gente sabe, né, só fazendo uma mini introdução aqui, a gente sabe que a teoria das incapacidades, enfim, essa teoria foi remodelada, né, vamos dizer assim, a partir agora do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que inclusive, né, a Convenção de Nova York, que é uma convenção que foi aprovada aqui no Brasil, né, com caráter de caráter constitucional, né, de norma constitucional e tudo mais, essa teoria remodelada acabou trazendo até mesmo uma nova forma de se olhar a todas essas perspectivas. Porque, embora a gente costume falar assim, hoje em dia uma novidade a gente tem a tomada de decisão apoiada, né? Uma novidade. Mas não só. O que a gente tem que perceber é que, por exemplo, até mesmo a curatela, né, que eu acho que o instrumento mais invasivo que pode existir na capacidade de uma pessoa, a própria curatela, ela se volta para aspectos patrimoniais, como sabemos, né, negociais, e não para aspectos existenciais.
E vocês devem estar se perguntando, né? A Patrícia começou a viajar, o que ela está falando da incapacidade, a gente está falando de alienação. Gente, percebe aqui comigo, e Fê também, quero até ouvir sua opinião. Porque pensa bem, pode ser que alguma pessoa, um curador, por exemplo, né, a gente está falando da curatela, um curador, ele acabe realizando a alienação parental porque ele acha, muitas vezes, que ele tem esse poder, essa capacidade de influir em questões existenciais e tudo mais na vida dessa pessoa. E vamos colocar os pingos nos is da alienação aqui, onde pode ela vir a surgir. Porque, pensa bem, o Anderson Schrader e vários outros doutrinadores, eles acabam falando assim, que tanto a curatela quanto a tomada de decisão apoiada, esses instrumentos, eles não suprimem a autonomia da pessoa. E vamos combinar que mesmo a pessoa, vamos dizer assim, incapaz, né, curatelada, por exemplo, ela pode sim ter autonomia de se relacionar com as pessoas, de ter amizades e tudo mais. E esse ato, muitas vezes, do curador acaba afetando frontalmente, vamos dizer assim, em relação a esse direito dessa pessoa de ter a convivência familiar e comunitária. Então, a gente percebe que, por mais invasivo que seja a curatela, nesse caso, a gente pode perceber que essa autodeterminação de relacionamentos não pode ser afetada. Sendo afetada, o curador pode sim ser alienador, né? O Rolf Magdaleno até coloca o curador, muitas vezes, como uma pessoa, né, que acaba praticando esse ato. Então, beleza, assim, a gente pode perceber que curador pode sim ser alienador. Apoiador, né, no caso de tomar de decisão apoiada, pode sim o apoiador ser alienador. E aí entra uma outra figura, que é o que eu quero falar com vocês, que é o que assim mais demanda uma atenção especial. Porque quando a questão está regulamentada pela curatela ou pela tomada de decisão apoiada, isso está pelo menos regularizado pela justiça. Então tem, por exemplo, assim, prestação de contas, pode ocorrer a destituição, eventualmente, do curador, do apoiador, né, por prevaricação, então, enfim, né, o caso do curador. Então, primeiro ponto, né? Assim, existem consequências, embora quando a situação já está juridicamente regulamentada, é muito mais tranquilo se a gente mencionar. Mas o Nelson Rosenwald acabou trazendo, ele tem um artigo fantástico que se chama Guarda de Fato. E ele fala que a gente aqui no Brasil, a gente vive numa crise da incapacitação. Ele usa esse termo, que é o seguinte, a gente convive com pessoas incapazes, elas são incapazes de fato, por exemplo, Alzheimer, alguma questão assim, só que a gente não tem a cultura de levar essa situação para o judiciário. Isso faz com que muitas vezes a pessoa ela seja incapaz, ela esteja, entre aspas, sobre a autoridade, guarda de fato de alguém, que ele usa esse termo mesmo, guardião de fato, e ele fala o seguinte, que esse ato, né, essa guarda de fato, ela chegando ao conhecimento judiciário, ela precisa ser muitas vezes regulamentada. Ele sugere, inclusive, a possibilidade da pessoa entrar com uma ação declaratória de existência de guarda sobre a pessoa, né, com pessoa incapaz. Então, quer dizer assim, quando a gente está falando de instrumentos já regularizados, como a curatela e a tomada de decisão apoiada, beleza, muito mais tranquilo, vamos dizer assim, entre aspas. Só que quando a gente está falando de uma situação não regulamentada, como na guarda de fato, isso traz uma situação muito delicada, eu acho. Porque eu conheço, já vi casos, assim, eu tenho certeza que você e todo mundo aí que está com a gente, a Ruth, Fael, a Mariana, Adriano, a IK e LKR, enfim, todo mundo que está aí, obrigada pessoal que está até agora. Todo mundo já viu o caso assim, de uma pessoa que é incapaz, por exemplo, tem um Alzheimer, todo mundo sabe que a pessoa tem Alzheimer, todo mundo assim, da família, ali, daquele contexto dela, mas a família não entra com uma ação de curatela, e aí, por exemplo, essa pessoa acaba recebendo o benefício previdenciário. Todo mês é uma luta, mas o pessoal consegue tirar aquela pessoa idosa e leva lá no banco, eventualmente, para sacar aquele dinheiro. Eu conheço, acho que todo mundo conhece, né? A Rebeca. Com certeza. Enfim, e esse tipo de situação acaba trazendo um pontinho aí mais nebuloso. Porque, enfim, a gente sabe que pode o guardião também praticar, mas a delimitação dos atos que eventualmente essa pessoa, seja essa pessoa, esse guardião,
ou até mesmo a pessoa já incapaz, os atos ali que elas podem realizar, isso acaba sendo um pouco nebuloso, né? Porque, de fato, o STJ entende que até a sentença de curatela, né, a pessoa ela não é considerada incapaz, né? A sentença de curatela tem natureza constitutiva, não retroage, nunca, aquela coisa toda. Então, a partir dali, ela estaria impossibilitada de realizar atos. Só que, sendo o guardião, eventualmente, né, também o alienador, ele vai ter uma carta na mão para poder realizar a alienação parental de segundo grau da forma que ele quiser. E isso, assim, para mim, é algo que a gente precisa se atentar, real, assim, não tem dúvida, obviamente, porque a gente precisa perceber o seguinte: quando existe essa guarda de fato, como diz o Nelson Rosenwald, aplica o mesmo regramento da gestão de negócios, aquele negócio jurídico unilateral e tudo mais. Sim. E embora esse negócio jurídico unilateral seja assim, ele acaba trazendo uma responsabilidade muito grande para o guardião, até mesmo para questões de caso fortuito e tudo mais, isso faz com que exista, mesmo com essa responsabilização toda, e ainda existe uma dificuldade nessa delimitação. Então, assim, o idoso pode eventualmente ir lá e realizar um testamento. Então, né, agora, até inclusive a gente sabe da recomendação 46 do CNJ, que o próprio tabelião pode não praticar o ato se ele percebe que existe alguma coação, alguma coisa ali, ou até mesmo que não tem capacidade. Só que a prática de atos, né, pela própria pessoa que já é faticamente incapaz, mas dando áreas de legalidade, ela comparecendo até ali, fazendo aquelas coisas e tudo mais, isso me parece um ponto muito, muito nebuloso, que de fato a gente precisa ver, porque inclusive a decadência vai correr contra ela, porque já que a sentença de curatela, ela apenas ela, né, a partir daquele momento que faria com que a decadência não transcorresse, isso faz com que, mesmo sendo faticamente incapaz, praticando um negócio jurídico que eventualmente se sujeita à invalidade e tudo mais, teria quatro anos aí de decadência para poder invalidar. Isso sim, a gente percebe como que a alienação parental de segundo grau acarreta reflexos e tudo mais, e coisas muito loucas. Né, Fê? E aí não teria como saber qual que é o marco inicial dessa incapacidade para tentar alegar, né, que não, mas não tinha curatela, mas é porque não tem como você voltar no tempo e falar que a incapacidade começou em tal momento ou naquele momento. E aí o maior problema também, um outro problema é que as pessoas utilizam da falta de conhecimento, né, do desconhecimento da legislação para falar que não sabia que tinha que fazer isso com o pai, com o avô, com aquele que é próximo e está em situação de vulnerabilidade por uma incapacidade, né? E é extremamente problemático isso, porque ele pode alterar, por exemplo, em questão patrimonial, o testamento como é da sua vontade, deixar com que os outros herdeiros sejam de alguma forma prejudicados e ninguém ali percebeu ou conseguiu ver que possibilitaria um modo resolutivo melhor, né? Então é extremamente complicada essa situação da alienação nesse sentido, porque vai acarretar inúmeros problemas, né? Vai acarretar problemas para a Previdência, para o direito sucessório, e não é nem só para um ramo, então, né? Começa a se expandir. Tem uma pergunta aqui: como saber se um idoso capaz está sendo ou não alienado? Que ela teve um caso de uma senhora que morava com a filha que não se dava bem, que não dava bem com a outra filha, e impedia ela de ver a mãe. Bem, Ela ajuizou uma ação, ajuizou uma ação para regulamentar as visitas à mãe, e quando disse que não queria ser visitada pela segunda filha. Beleza. Bem, eu acho que no final das contas, até vou falar um pontinho aqui que eu acho também que é bom a gente frisar. Já que se a gente está usando a teoria dos lugares paralelos interpretativos, a gente sabe que a legitimidade lá do Estatuto do Idoso é do MP ou do juiz, né? Que fala assim lá no artigo 45. O juiz ou o MP, né? Enfim, o juiz a requerimento daquele, ou seja, do MP. O MP pode fazer judicial, extrajudicial, medidas protetivas e tudo mais. Sim. Mas eu acredito que a ampliação da legitimidade para postular por medidas protetivas e face do idoso é indispensável. Inclusive, né, até mesmo como uma forma de se garantir até mesmo o papel lá constitucional da família, que também precisa, enfim, tutelar a pessoa idosa e tudo mais.
que fala, né, Estado, sociedade e família. Então, o primeiro ponto, né, é esse, assim, a gente precisa, talvez, ampliar a legitimidade, quando a gente está falando de alienação parental. Eu acho que a pessoa pode entrar com uma ação nesse contexto, porque eu entendo nessa legitimidade mais ampla. E aí que tá. Quando eu acho que é essencial também que haja um estudo social, aquela coisa toda, que da mesma forma que existe com Sim. crianças, mas existe um artigo, depois eu até posso passar para quem quiser, que ele fala que nesse... Pode falar. No comentário. A Ruth pediu aqui para a gente passar depois os nomes dos livros e filmes. Eu vou falar com a Patrícia depois para a gente organizar e aí eu publico para vocês. Show. Beleza. E aí, tem um artigo, né, que fala, depois eu falo aqui para o pessoal. Tem um artigo que fala o seguinte, que no caso de alienação parental de idosos, você demonstrar que houve uma violência patrimonial, ou seja, a alienação parental de segundo grau, ela é uma forma, obviamente, de você demonstrar que existiu alienação. Então, acaba tendo um dado mais objetivo de constatação por conta da violência patrimonial derivada desse ato inicial. Então, é essencial a gente perceber que uma acaba sendo um vetor demonstrativo para o outro. E eu acho que também compete à família ter essa legitimidade. Mas isso sou só eu, né? Porque o Estatuto do Idoso fala o MP. E se a família não quiser, então que vai no MP e postule lá. Né? Exato. Como diz uma amiga minha, o MP tá aí para isso, para não ter partes e tentar buscar o direito dos vulneráveis. Tem Isso mais aí. uma pergunta que é sobre os idosos que quem que pode atestar a incapacidade, né, do idoso? É uma equipe multidisciplinar, na verdade, né? Não é só um profissional. Então, psicólogos, sociólogos, psicopedagogos, médicos também, a depender da incapacidade. E a outra pergunta é que tem alguns adultos, alguns idosos, que são capazes e eles se utilizariam do direito dos idosos, do estatuto, para trazer uma incapacidade. E aí, como seria nessa situação? Só que eu acho que é muito complicado, porque ele seria bem prejudicado, se ele é capaz, ele seria bem prejudicado a depender da questão, a depender da situação, porque ele estaria retirando direitos dele ali, nem que se fosse temporariamente. Sim, com certeza. E a pergunta da Mariana, né? Ela falou aí, que profissionais podem atestar incapacidade? Mariana, a única pessoa que pode atestar incapacidade é o Poder Judiciário, o juiz por meio de uma sentença Ah, judicial. Né? É um procedimento de jurisdição voluntária que a gente precisa entrar, obviamente, e só isso atesta a incapacidade de alguém. Se não tiver isso, uma sentença, a pessoa é capaz. Por mais que ela esteja sendo alienada, ela pode ser plenamente capaz, mas ela está sofrendo aquela violência emocional, psicológica, emocional, e a questão dos efeitos, né, até eventualmente uma síndrome, né, da alienação parental que ficou ali nessa pessoa idosa, isso sim pode ser extraído. Tá aí o papel da Glícia, Brasil, né, psicólogos maravilhosos sim. que estão aí Eu, justamente para fazer isso aí pra eu gente, porque pensei nós nos advogados a profissionais gente não do meio sabe. do caminho, e aí você finalizou fechando que realmente quem vai dar atestar é só o Poder Judiciário. Eu pensei só nos profissionais que dão o caminho. É isso. É, eu acho que a live já vai acabar em 1 minuto, porque está quase no tempo. Tem alguém que tem mais alguma pergunta? Se alguém tiver, coloque aí pra gente, a Clínica de Direito, a doutora Bruna, a Ruth. Quero até agradecer a todo mundo que está aí. Legal, pessoal. Obrigada. Obrigada mesmo. Depois vocês me seguem lá para a gente continuar esse papo, né? Para depois, É. né? Aqui tem mais uma pergunta. No caso de regulamentação de visitação de idosos, pode ter uma ação de alienação interveniente? Me parece que não é eventualmente conflitante, né? Eu Sim, não vejo como conflitante. Acho que sim, né? Talvez. eu Vamos dizer acho que assim. seria complementar, poderia auxiliar em algumas questões, inclusive do direito de visitas ali, no caso do direito de convivência, né, das pessoas É, idosas. isso. Mas Muito também obrigada lembrando que se a gente está novamente. falando de visitas só se esse idoso sendo capaz quer. Porque se ele não quer, não quer Sim. e não se fala nisso, né? Vamos combinar, né? Não vamos fazer ali ele ter convivência, ter visitas de pessoas que ele não está
com muita vontade de receber na própria casa, né? Com certeza. Mas eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui até agora. Você, Patrícia, como sempre, maravilhosa. E a live vai cair em 20 segundos. Muito obrigada por ter aceitado. Fiquei extremamente feliz. Ah, eu também. Tchau. Obrigada, Fê. Obrigada, Videfão Belândia. Beijo, beijo, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau.